Olá! Dando continuidade à disciplina, vamos falar um pouco a respeito dos distúrbios de crescimento e diferenciação celular. Quando alguma etapa do ciclo celular está errada ou alguma dessas fases apresenta mutação. Assim, o crescimento e a diferenciação celular são processos essenciais para os seres vivos. Isso requer não só a multiplicação celular, por isso nós somos considerados organismos multi e ao mesmo tempo pluricelular, porque nós temos não só uma diversidade de células, como um número muito grande destas mesmas células, como também a diferenciação celular. No caso da multiplicação celular, é um processo responsável pela formação do conjunto de células que compõem os indivíduos, que compõem os tecidos, que compõem os órgãos, que compõem os sistemas. Já a diferenciação celular é a mudança na morfologia e na função que permite o desenvolvimento do organismo como um todo integrado. Esses processos sofrem bastante influência, tanto de agentes externos quanto dos próprios agentes internos da célula. Assim, as células elas podem ser classificadas com relação à capacidade de replicação. Células lábeis, elas estão em constante renovação, exemplo, as hemácias. Células estáveis, elas sofrem um baixo índice mitótico, ou seja, uma reprodução baixa, mas capazes de se proliferar quando estimuladas. Célula de glândula, por exemplo. Células permanentes ou perenes, elas atingiram o estágio de maturação terminal e não se dividem mais após o nascimento, como exemplo, os nossos neurônios. A célula, inicialmente, ela é uma célula que nós chamamos de célula-tronco, ou seja, após a fecundação, união de espermatozoide com óvulo, nós temos a formação de uma célula-tronco ou zigoto. Essa célula-tronco ela vai passar por sucessivas divisões celulares, chamando essas células resultantes de blastômeros. Esses blastômeros passam agora a apresentar diferentes níveis de diferenciação, dando a essa célula-tronco o nome de totipotente, pluripotente, então ela já está num grau de diferenciação maior do que a totipotente. Multipotente, ela vai diferenciar somente naquelas células daquele órgão ou sistema, e unipotente somente formará aquele tipo de tecido. Assim, os distúrbios de crescimento e da proliferação celular são erros no processo de divisão celular, mitose, e na intérfase, que é quando as fases de checagem, ou seja, as fases G1 e G2, elas não conseguem detectar os erros da divisão e permitem que essa divisão siga caminho, principalmente na fase S, que é uma fase de síntese e duplicação do material genético. Quando esses erros não são checados em G2, a célula entra em divisão e o erro ele já é passado para as células seguintes. Além disso, o distúrbio do crescimento e da diferenciação celular está diretamente ligado ao número de células em um indivíduo, como resultado do balanceamento entre o número de células originadas por mitose e a perda de células pela morte celular programada, que é o que nós chamamos de apoptose. Nesse processo, esses distúrbios irão dizer se o indivíduo irá ou não, ou estará ou não predisposto a alguma anomalia do ponto de vista desses distúrbios. Muito obrigado!